Olá, queridos irmãos e irmãs, que legal nós estarmos juntos aqui, mais uma semana, né? Olha, para mim é um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que a graça, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus esteja te fortalecendo de maneira muito especial. Pessoal, como nós temos feito todas as semanas, nós estamos realizando a nossa escola bíblica, né? Estamos, devido à pandemia, fazendo a nossa escola bíblica acontecer dentro desse modelo aí online. Já enviei o link aí no grupo e eu queria pedir a sua ajuda para que você possa estar nos ajudando a mandar este link para amigos, para irmãos, né, para conhecidos, para que eles de alguma maneira também tenham contato com esta aula que vamos estar ministrando nesta noite, ok? Irmãos, também quero pedir aos irmãos algo que eu não posso esquecer. Pedir desculpas, porque na semana que passou, nós não pudemos nos reunir e, puxa vida, não foi legal, né? Mas hoje estamos aqui, isso que é muito importante, né? Eu já sei que tem várias pessoas aqui online. À medida que você for entrando aí no online, vai dando um sinalzinho da sua presença, vai falando, pastor, estamos juntos, estamos aqui, e isso é muito importante, tá legal? Eu quero, antes de cumprimentar e ver quem já está online aqui, quero orar. Vamos orar, meus amados? Vamos pedir que o professor dos professores, o Espírito Santo de Deus, venha nos capacitar para estar aqui neste momento ministrando essa lição. Querido e bondoso Espírito Santo, nós, nesta hora, estamos aqui para tentar transmitir algo da palavra do Senhor, e nós somos tremendamente dependentes de Ti, porque somos limitados e falhos. Portanto, o Espírito de Deus vem nos capacitar, vem nos dar a palavra certa, vem abrir o nosso entendimento, Espírito Santo, para que a gente entenda e compreenda o propósito do Senhor em nome de Jesus. Abra também o entendimento de cada aluno, de cada pessoa que está conosco assistindo a esta live. E que, ó Deus, todos possam compreender a verdade da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, alunos, olha, nós não temos ideia do dia de amanhã, o dia de amanhã depende do Senhor, mas eu posso dizer a você que se tudo correr bem, como as coisas estão indo, já no mês de outubro, nós vamos poder retornar com a nossa aula presencial, ok? Já lá no mês de outubro. Então, vamos orar daqui até lá, que tanto as células quanto as aulas da segunda-feira vão retornar lá no mês de outubro. Então, vamos colocando nas mãos do Senhor, vamos pedindo Deus para Deus nos abençoar de uma maneira especial, de tal maneira que a gente possa retornar com a aula presencial no mês de outubro, ok? Se algo não for possível, e a gente continua nesse mesmo formato e vamos caminhando assim, ok? Quero dar aqui um alô aos que estão presentes, amém? Maxone, que Deus te abençoe. Também está presente a Adriana não falta, né? A Adriana está presente, a Aline, né? A irmã Vera, né? Tem mais gente aí? Vai dando o sinalzinho aí de que você está presente, em nome de Jesus, para que a gente possa saber que você está presente, ok? Irmãos, quero lembrar a todos os irmãos que agora, dia 31, nós vamos ter uma live para a Grande Belo Horizonte, com as igrejas quadrangulares, uma live muito forte, um culto poderoso, onde nós vamos ministrar a ceia do fortalecimento. Então, fique atento aí, dia 31 de agosto,
a partir das 8 da noite, nós vamos ter a live Vida para Belo Horizonte, e vai estar nesta live pastor Leandro Genaro dirigindo, e junto com ele o nosso superintendente, reverendo Deusdério, e também vai estar ministrando a palavra de Deus, pastor Altair Gomes, pregando a palavra de Deus e ministrando a ceia do fortalecimento. Então fique atento aí, ok? Bom, pessoal, depois de tudo isso, vamos entrar na nossa aula de hoje? Vamos lá? Então, beleza. Gente, nós estamos já há pelo menos 3 ou 4 aulas numa série sobre a igreja. Já falamos da igreja primitiva, dos primeiros anos da igreja primitiva, falamos das qualidades daquela igreja que iniciou, e falamos também dos defeitos que muitas vezes nós esquecemos e só focamos nas qualidades da igreja primitiva, mas a igreja do primeiro século também tinha problemas. E toda igreja tem problemas, né? Não tem igreja que não tenha problemas, porque a igreja é feita de pessoas, né? Então, nós já falamos sobre isso. Nós falamos também sobre as características de uma igreja bíblica. E agora, nós vamos falar das 7 igrejas da Ásia, ou das 7 igrejas do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre as igrejas do Apocalipse? Já ouviu falar das 7 igrejas da Ásia? Bom, se você é um bom leitor da Bíblia, você certamente já leu sobre as 7 igrejas da Ásia, ok? Ou as 7 igrejas do Apocalipse. Nós queremos falar sobre elas, repetindo que nosso propósito não é ser teologicamente profundo, né? Mas trazer uma luz sobre este tema e ser prático, né? Aplicando isso para a nossa vida prática, porque eu vejo que é muito importante conhecer, mas também ter neste conhecimento algo que você pode aplicar na sua vida prática. Então, nós vamos ver aqui sobre as igrejas do Apocalipse. Bom, as 7 igrejas conhecidas de Apocalipse estão, obviamente, registradas no livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Bom, falar um pouco do livro de Apocalipse, né, irmãos? O livro de Apocalipse, o nome Apocalipse, significa revelação. Vem do grego e significa revelação. A raiz calipsos significa tirar das sombras ou revelar. Então, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. E sobre a autoria do livro de Apocalipse, né, é de autoria do apóstolo João, né? João, discípulo do Senhor, que foi prisioneiro na ilha de Patmos, e ali ele teve a grande revelação do Apocalipse. Onde nós vamos ver sobre a autoria? Versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1. Você pode abrir aí a sua Bíblia, pessoal? Você pode abrir comigo? Então vamos lá. Olha aí que interessante. Seja bem-vinda a Vera, seja bem-vinda a Cirlane, a Fátima. Deus abençoe a vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala da autoria. Olha, a revelação, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Então, aqui já no primeiro versículo já fala da autoria do livro de Apocalipse. Estou só dando uma introdução falando do livro, mas o nosso foco vai ser as 7 igrejas. Também nós podemos ver que não é uma autoria de João, no sentido de que João imaginou essas coisas. Não, é uma autoria de João, mas sendo uma revelação dada pelo Senhor Jesus a João, como nós vamos ver lá
em Apocalipse 1:19. Com a Bíblia aberta, você pode ler comigo aí. Apocalipse 1:19 diz: escreve, pois, as coisas que tens visto, Jesus dizendo para João, escreve, pois, as coisas que tens visto, as quais, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ok? Então, Jesus dita, literalmente, as palavras do Apocalipse para João. Tanto é dita para João, né, na revelação, quanto elas também são mostradas em visão, e João as escreve. Então, a autoria do livro de Apocalipse é de João, mas de maneira indireta, porque, no fundo, quem ditou e passou a revelação a João é o próprio Jesus, que foi ressuscitado e glorificado naquele momento, ok? Então, bom, pessoal, tá aí, esse é o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, existe um folclore sobre ele, que muitas pessoas no passado não gostavam de ler o Apocalipse, porque elas tinham medo de ficar loucas, né? Ficavam doidas. Então, havia um folclore espalhado, muitas vezes, pela igreja romana, que, olha, não é bom ler, porque se ler a Escritura, você pode ficar louco. Outro folclore era que você poderia não compreender e se perder na vida. Mas, na realidade, o livro de Apocalipse é fundamental, porque Apocalipse fala do acontecimento das últimas coisas, fala da revelação dos últimos acontecimentos, fala dos fatos escatológicos. Escatológico significa últimas coisas, últimos acontecimentos. Então, por isso é muito importante o cristão se debruçar sobre o livro de Apocalipse, ok? Aí está aí uma pergunta para você. Você lê, ou já leu, ou já se preocupou em ler ou estudar o livro de Apocalipse? Está aí, responde aí para nós, na nossa live aí, ó, responde o que você acha, se você já leu, ou se você tem medo de ler porque não entende nada. Então é muito importante a sua participação, leia aí. Seja bem-vinda, Márcia. Olha, irmãos, as 7 igrejas da Ásia estão citadas a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2, livro de Apocalipse. E, na realidade, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós percebemos que o livro foi escrito e destinado para as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia, elas eram originalmente as destinatárias daquilo que Jesus estava falando. Mas nós precisamos entender também que esta mensagem não se limita às 7 igrejas da Ásia, mas ela compreende a toda a igreja de Jesus em todas as eras, em todos os séculos e até os dias do fim. Então, a mensagem, no primeiro momento, é direcionada para as 7 igrejas. Mas as mensagens, aquilo que está falando nas cartas escritas às 7 igrejas, diz respeito a toda a igreja cristã, em todos os séculos, até os dias do fim, até quando Jesus finalizar toda esta grande obra, ok? Então, a gente chama de 7 igrejas da Ásia, mas também há muitas pessoas que chamam as 7 igrejas de 7 igrejas do Apocalipse, ok? E é muito importante nós estudarmos. Agora, pergunta para você: por que será que as pessoas chamam, reformular aqui a pergunta. Por que será que a Bíblia fala de 7 igrejas? Será que só existia 7 igrejas naquele tempo? Uma pergunta interessante, né?
Eu acredito que não existia só 7 igrejas. Por que não, pastor? A Bíblia mesmo mostra que, além das 7 igrejas citadas na Ásia, já existia a igreja de Coríntios, a igreja na Galácia, a igreja na Macedônia, a igreja na Antioquia, a igreja em Colossos ou Colossenses, a igreja em Filipos, que era a igreja dos filipenses. Ou seja, não era somente as 7 igrejas da Ásia. Mas então por que Deus revela o Apocalipse e destina, né, para as 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas? Olha, irmãos, é difícil, eu pelo menos não vou ter essa resposta, e eu acredito que as pessoas, os estudiosos também não. Mas por que as 7 igrejas? Primeiro, 7, por que 7? Por que não 2 igrejas? Por que não 5? Por que 7? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, você já percebeu como o número 7 se repete? Olha, o número 7, ele é muito representativo no livro de Apocalipse. Você vai encontrar o número 7 aplicado em Apocalipse. Deixa eu trocar. Desculpa aí, irmãos, esses microfones tá difícil, né? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, voltando aqui ao raciocínio, por que não 2 igrejas? Por que não 5? Por que 7? O número 7 é um número representativo, um número que aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está repleto de simbolismos. E muitos desses simbolismos têm o número 7. Olha, aparece lá as 7 igrejas da Ásia, as 7 estrelas, os 7 espíritos, 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 cavaleiros. Enfim, o livro de Apocalipse vai falar do número 7 muitas vezes, né? Também a divisão do livro, você encontra lá as 7 seções que dividem o livro de Apocalipse. As 7 bem-aventuranças, as 7 referências à palavra de Deus que estão no livro de Apocalipse, e 7 vezes a referência ao Deus Todo-Poderoso, dentre outras referências da palavra 7 em Apocalipse. Irmãos, mas basicamente, a palavra 7 significa a totalidade, né? A coisa completa. Então, 7 significa o número da totalidade de Deus. E a gente, olhando para esse significado do 7, né, na Bíblia, e principalmente em Apocalipse, nós entendemos que a mensagem das 7 igrejas não se resume às 7 igrejas que estavam ali na Ásia, mas também fala e é direcionada para todas as igrejas do Senhor em todos os tempos, até os dias de hoje e até os tempos do fim, ok? Então, ok, olha aí que beleza, né? Irmãos, uma outra explicação é que a gente fica assim pensando, olha, por que foi só para 7 igrejas e não foi lá para a igreja de Coríntios? Uma das explicações pode ser que as 7 igrejas estavam localizadas, né, numa mesma região. A região onde as 7 igrejas estavam, né, era a mesma. A distância entre elas era cerca de 55 quilômetros uma da outra. Então, se era uma carta para ser enviada às igrejas, essa distância entre elas facilitaria a entrega. Outra explicação, estas igrejas estavam situadas em cidades onde estavam as representações do Império Romano. Em 2 dessas cidades, inclusive, tinham templos que eram para cultuar o imperador de Roma ali naqueles tempos. E a igreja estava naquelas cidades.
Então, alguns entendem que essas cartas foram enviadas porque aqueles crentes, aqueles cristãos daquelas igrejas precisavam ser fortalecidos. Mas isso é um detalhe que não vai alterar para nós a mensagem das 7, entregue às 7 cartas, que também é para as nossas vidas. Ok? Todo mundo junto aí, vamos ver se a turma respondeu aqui. A Cirlane diz, eu já li há muito tempo atrás. Confesso que na época achei muito confuso. Preciso ler novamente. Obrigado pela participação aí, Cirlane. Valcilene, seja bem-vinda. Fatinha, já li algumas coisas, mas nunca o livro todo, né? Então, legal. Pastor Renato, seja bem-vindo na aula. Sim, já li o livro todo, mas cada vez aprendo mais, né? Olha aí. A Adriana, já li. É realmente muito complexo. Gente, é verdade, o livro de Apocalipse é muito complexo, mas é um livro muito importante. É muito também perigoso. Perigoso não no sentido de não ler, porque, olha, pode fazer mal, não é isso. É porque a maioria das seitas e das doutrinas falsas nascem em Apocalipse, a maioria delas. Porque o livro, como ele é muito interpretativo, e neste campo as pessoas elas dão asas à imaginação e começam a criar interpretações que não têm fundamento bíblico, né, contexto bíblico. E ali nascem muitas filosofias, muitas heresias, e, portanto, aí mora o cuidado, o perigo ao estudar o livro de Apocalipse. Né? Inclusive, tem uma grande denominação no Brasil que ela vive de pegar crente. Ela não vai lá na boca de fumo, lá no prostíbulo, ali na meia da bagunça, para expulsar o demônio e ganhar a alma e levar para Jesus. Não, ela trabalha para ganhar aqueles que já foram ganhos pelas outras igrejas, mostrando para eles o livro de Apocalipse, e para que eles aguardem o advento que vai acontecer do 7º. Ok. Então, é importante ler, mas ler com muita sabedoria, com muita diligência. Ok, pessoal? Então, vamos caminhar aqui. Mas, irmãos, será que essas 7 igrejas da Ásia existiram mesmo? Há pessoas que creem que elas não existiram. Mas quem estudar um pouquinho sobre geografia bíblica, sobre a história da igreja, você vai perceber que as igrejas da Ásia, ou 7 igrejas do Apocalipse, elas existiram de fato. Elas existiram, né? E elas, como o próprio nome já diz, estavam localizadas na Ásia, mais precisamente na região onde hoje é o país chamado Turquia, né? Então, quando você ouvir Turquia, aquele povo da Turquia, você lembre-se, olha, Turquia também é terra bíblica, porque lá estavam as 7 igrejas da Ásia. Inclusive, Jeová Jiré um dia, quem sabe, vai te prosperar e você vai ir lá visitar a Turquia e ver as escavações e as ruínas de onde estavam as 7 comunidades das igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, né? Ok? No próprio capítulo 1, irmãos, nós vamos ver que essas igrejas realmente existiram. Irmãos, e quais são essas igrejas? Nós estamos falando aqui das 7 igrejas, mas quais são elas, né? Então, vamos ver aqui. As 7 igrejas são, olha aí no capítulo 2 de Apocalipse. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. A terceira igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. E a quinta igreja, a igreja de Sardes. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, ok?
E a última igreja citada, a igreja de Apocalipse, a qual recebeu cartas, é a igreja de Laodiceia, ok? Olha aí, né? Cada nome, né, pessoal? Todas elas existiram e estavam na região ocidental da Turquia, ok? Agora, o que quer dizer aí no capítulo 1 de Apocalipse, os 7 castiçais, né, de ouro e as 7 estrelas? O que eram os 7 castiçais e 7 estrelas? Né? Lá no capítulo 1, já responde o que eram os 7 castiçais. Primeiro, os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. Então, os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. O que é um castiçal, irmãos? Castiçal, olha aí no Google, você vai ver lá a imagem de castiçal. Castiçal é como um candelabro, né? Que tem 7, né, hastes, em cada uma delas põe-se o fogo, né? Ali é os 7 castiçais, ok? Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, olha aí o que a Bíblia está dizendo. João está descrevendo quando Jesus aparece para ele, né? Lá no versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiros e castiçais é a mesma coisa, ok? Então, ele tem uma visão lá no capítulo 1 de 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, ele vê os 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê alguém, uma figura como semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E aí ele começa a descrever essa figura que ele está vendo no meio dos 7 castiçais, ou do meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele vê, é semelhante ao Filho do Homem, versículo 13, cingido, vestido à altura do peito, com um cinto de couro, na sua cabeça, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, e brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os pés eram semelhantes ao latão reluzente, e como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas, e tinha ele na mão direita, quantas estrelas? 7 estrelas. Então, 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, e quando resplandece na sua força. Amém? Irmãos, olha aqui. Quem é os 7 candeeiros ou 7 castiçais? Representa a igreja. E João vê os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, Jesus está andando. Ele vê Jesus com a semelhança do Filho do Homem. Ele vê Jesus andando no meio de 7 castiçais. E ele vê também na mão de Jesus, na mão daquele ser que é Jesus, na visão ele vê ele segurando ali 7 estrelas. Quem é as 7 estrelas? As 7 estrelas que estavam na mão ali de Jesus, na visão de João, é os 7 anjos da igreja. Então, os 7 candeeiros é a igreja. E as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus é os anjos, o anjo de cada uma daquelas igrejas, ok? Então, toma comigo aí? Vamos caminhando. Glória a Deus. É verdade, Adriana. Como a Bíblia toda precisa agir, do agir do Espírito Santo. É verdade. Então, pegou aí, pessoal, as 7 igrejas são representadas pelos 7 candeeiros, ou 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus, conforme a visão do capítulo 1 de Apocalipse, os 7 anjos da igreja. Mas quem são esses anjos das igrejas de Apocalipse? Quem são?
As cartas são endereçadas à igreja, mas para serem entregues aos anjos desta igreja, ok? Isso fica bem claro em cada um dos textos. Então, olha só, existem duas interpretações de quem seriam os anjos da igreja. A primeira interpretação fala que esses anjos seriam seres celestiais, ou seja, os 7 anjos da igreja, essa interpretação diz que seria 7 anjos mesmo, seres angelicais que ficavam na igreja. E que, portanto, a carta que João estava escrevendo a pedido de Jesus era para ser entregue para aqueles seres celestiais. Isso é uma interpretação. Porém, irmãos, essa interpretação, ela não se sustenta, ela não se confirma. Por quê? É fácil, né? Será que Jesus ia mandar João escrever uma carta para 7 anjos? E sendo que os anjos vivem na presença de Deus, por que fazer João escrever as cartas para anjos que já estão diante de Deus o tempo todo? Ou, segunda coisa que mostra que esses anjos não eram seres angelicais. Como é que João, escrevendo a carta, como é que ele entregaria para anjos, que são seres celestiais? Segunda interpretação é a mais aceitável, no meu modo de entender. E você vai ver que o Apocalipse ele sempre vai apresentar várias interpretações, né, linhas interpretativas. Essa segunda interpretação diz que é a mais aceita por todos, que os 7 anjos eram os líderes, ou os pastores, ou os bispos, ou presbíteros, dirigentes daquelas igrejas. Ou seja, era o líder, era o pastor daquelas respectivas igrejas, ok? Por quê? O que sustenta isso? A palavra anjo significa mensageiro, ok? E sendo mensageiro, poderia ser, sim, um anjo celestial, sim, mas é mais aceito como sendo mensageiro, como sendo alguém que porta uma mensagem, o ser humano que tem a mensagem a ser passada. Então, para quem as cartas eram escritas? Para a igreja e endereçada ao líder daquela igreja, seja o bispo, seja o pastor, seja o dirigente daquelas igrejas, ok? Então, aí a gente entende que, quando a gente lê lá as cartas, e nós vamos passar carta por carta, nós vamos ver ao anjo que está na igreja de Esmirna, ao anjo que está na igreja de Filadélfia, de Pérgamo, ao anjo que está na igreja de Sardes, enfim, nós vamos ver esse endereçamento da carta sempre ao anjo, que se refere a um líder, a um homem líder, representando aquelas igrejas, ok? Então, vamos caminhar aqui. Quem está comigo? Quem está comigo aí, diz um amém. Legal, vamos caminhar, né, pessoal? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. A estrutura das 7 cartas. Quando você e eu lemos as 7 cartas, nós vamos ver que existe uma estrutura nessas cartas que elas se repetem. Vamos abrir uma delas aqui, bem pequenininha. Nós vamos ler uma das cartas aí. Quem está comigo diz um amém. E nós vamos abrir aí nas 7 cartas, ok? Então vamos lá, Apocalipse, vamos ler a segunda carta, que ela é pequenininha, para a gente ver, existe uma estrutura dentro dessa carta. E essa estrutura repete em todas as 7 cartas. Então vamos lá, vamos ler a de Esmirna, que a mensagem é menor para a gente, ok? Poderíamos ler qualquer uma delas e até a mesma estrutura. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ok? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para serdes provados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Irmão, nós lemos aqui uma das cartas, só para nós percebermos que existe nessas cartas, em todas elas, uma estrutura que vai ficando muito claro. É importante entender que o livro de Apocalipse é uma unidade, e o seu conteúdo como um todo foi destinado a 7 igrejas. Embora dentro do Apocalipse tem de forma clara e dividida as cartas para as 7 igrejas. Isso não significa que o livro foi escrito 7 livros, um para cada igreja, não. Foi escrito um livro, o livro de Apocalipse, e dentro deste livro tinha uma carta destinada especialmente a cada uma daquelas igrejas, ok? Em cada uma dessas cartas, dentro de Apocalipse, há uma estrutura que nós podemos notar, há um padrão. E essa estrutura se destaca da seguinte forma, irmãos. Primeiro, toda carta tem saudação e destinatário. Se você olhar em todas elas, você vai encontrar isso. A saudação e o destinatário, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo das cartas. Capítulo 2, verso 1. A saudação ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, é uma saudação e um destinatário. Para quem? Para o anjo da igreja de Éfeso. E uma saudação, né? Então, isso é uma estrutura. Ao anjo da igreja de Éfeso. Lá no capítulo 2, verso 1. Depois lá no capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna. Depois tem lá a saudação e o endereçamento para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Né? Apocalipse 2:12. Vamos ver lá também. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Então, enfim, primeira estrutura das cartas está lá. Uma saudação para a igreja e para quem é aquela carta, ok? Segunda parte da estrutura é a autoindicação de Cristo, né? Então, ele está dizendo quem é que está escrevendo, quem está falando com vocês. Então, ele logo se autodesigna, né? Se autorrevela quem está escrevendo. Então, por exemplo, autodesignação. Ao anjo tal, escreve. Aí a autodesignação é aquele que conserva na tua mão, na mão direita, as 7 igrejas. Né? Lá em cada carta você vai ver isso. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lá na carta para os Efésios diz assim: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então você vai ver uma autodesignação, uma autorrevelação. Jesus dizendo: olha, eu quero saudar a igreja. Esta carta que eu estou escrevendo é para o anjo desta igreja, para o líder desta igreja. E quem está escrevendo sou eu. Aí Jesus diz, em cada carta, ele cita o que diz lá no capítulo 1, de quem era Jesus. Ele diz: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que tem na mão as 7 estrelas, né? Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Aí lá para a igreja de Tiatira, ele se designa assim: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Para a igreja de Sardes, olha como é que ele se apresenta. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha aí. Para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta, Jesus se apresenta. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Olha aí que coisa. Jesus, ele em cada carta, ele se autodesigna, dizendo: é eu que estou escrevendo isso aí, eu que estou enviando. Outra parte da carta, que nós vamos ver em todas elas, depois nós vamos ver uma por uma, né?
Toda a carta tem uma parte da condenação. Cada igreja recebeu uma condenação, né? Então, antes da condenação, vamos numa ordem mais clara. A saudação e o destinatário. Para a igreja, e o destinatário era o anjo da igreja. A revelação de quem está mandando a carta, Jesus dizendo que era ele. Aí Jesus, em cada carta, ele se auto-intitula com uma característica. Depois, a próxima estrutura é a aprovação. Cada igreja, em cada carta para essa igreja, houve uma aprovação de Deus. Por exemplo, conheço as tuas obras e sei o teu labor com a tua perseverança, né? Então, cada igreja, exceto uma igreja, não recebeu aprovação de nada, que é a igreja de Laodiceia, não teve nenhum elogio. A carta, então, tem um elogio em cada uma delas, mas a última igreja não recebeu. Olha a primeira igreja lá, que é Éfeso. Jesus diz assim no verso 2: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Amém? Olha aí Jesus elogiando, né? Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e que não são, e descobriste que eram mentirosos. Então Jesus elogia. Na outra carta de Esmirna, Jesus elogia: eu conheço a sua tribulação e a tua pobreza, né? Mas és rico. Amém? Olha, pessoal, Jesus dá uma aprovação. Um outro exemplo, na carta lá de Pérgamo: eu sei onde habitas e onde está o trono de Satanás, né? Jesus, ele dá sempre ali um elogio para as igrejas, né? Exceto para a última igreja, foi a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver lá quando for estudar Laodiceia. A condenação, tem a parte da condenação, mas tenho porém contra ti. Essa expressão se repete. Tenho porém contra ti. Jesus elogia, depois fala assim: mas eu tenho contra ti isto. Olha, mas isso que você está fazendo está errado, em outras palavras. Ok? Tenho porém contra ti. Vamos dar um exemplo? A igreja, vamos ver aqui uma carta aqui, né? A igreja de Pérgamo, vamos pegar aqui, versículo 14 de Apocalipse, capítulo 2. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Jesus elogia a igreja de Pérgamo, mas depois Jesus diz assim: eu tenho contra você isso aqui. Aí no caso de Pérgamo, ele diz: todavia tenho coisas contra ti. Tens os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar os tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Então Jesus elogia em todas as cartas, elogia, exceto a última carta, e também ele reprova. Exceto duas igrejas, duas cartas, duas igrejas não foram reprovadas em nada. Quais são essas igrejas? A igreja de Esmirna não teve nada que Jesus desabonou, que Jesus falou: está errado. E a igreja de Filadélfia também não houve reprovação, ok? Não houve nada condenável, ok? E em todas as cartas também tem uma advertência, tem uma ameaça e uma advertência. Olha lá: lembra-te, pois, de onde caístes. Então, toda a carta nós vamos ver aqui, ó. Quem tem ouvidos ouça, né? Aqui olha a promessa: ao que vencer darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, esta é uma promessa, né? Que está ali na carta. Mas, espera aí, uma exortação: lembra-te de onde caístes, ok? Olha aqui, capítulo 2, olha aqui um exemplo bom. Capítulo 2, versículo 16. Então, olha aí, advertência: arrependa-te, né? E uma ameaça também de Jesus: arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ok? Jesus está advertindo a igreja de Pérgamo para que eles se posicionem. Ok? E também todas as cartas têm na sua estrutura uma exortação. O que é exortação? É a repreensão, chamando a atenção. Em todas elas você vai ouvir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, por fim, na última parte, nós vamos encontrar as promessas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, ao que vencer, ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Na outra igreja, na outra carta, tem lá outras promessas na carta. Ao que vencer, darei o maná escondido e também uma pedra branca. Ok? Então, beleza, são estas a estrutura de cada uma dessas cartas, ok? Pessoal, eu espero que vocês estejam compreendendo o que nós estamos falando aqui, tá beleza? Eu espero que a gente esteja compreendendo. Irmãos, nós vamos, na próxima semana, falar sobre as características de uma por uma das igrejas, ou seja, da igreja de Éfeso, Éfeso significa desejável. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. E aí nós vamos falar da igreja de Esmirna. Esmirna significa perfume suave. Vamos falar da igreja, especialmente da igreja de Pérgamo, que significa exaltação ou elevação. Vamos falar da igreja de Tiatira, que significa sacrifício ou contrição. Vamos falar também da igreja de Sardes, que é amor fraternal, e da igreja de Laodiceia, que significa povo do juízo. Nós vamos ver uma por uma das características dessas igrejas, ok? Então, essa foi uma grande introdução para nós hoje sobre as igrejas do Apocalipse, ok? Nós vamos ver as interpretações de cada uma dessas igrejas, o que elas significam, beleza? Meus queridos, então hoje nós vimos um pouquinho sobre quem eram as igrejas de Apocalipse, E nós vamos aprender, na segunda parte desse estudo, que cada uma dessas cartas representa uma época da história da igreja cristã, ok? Então, a igreja de Éfeso, há um entendimento, geral, de que esta igreja, ela representa a igreja de Jesus numa época da história. E, enfim, a igreja de Esmirna em outra época da história. Nós vamos ver também, na segunda parte, a mensagem destas igrejas, elas também servem para a igreja moderna dos dias de hoje. Ok? Eu quero até adiantar que muitos até dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja moderna dos dias de hoje. Nós vamos ver isso aí com mais clareza, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido essa introdução das 7 igrejas da Ásia, e eu peço a Deus que Ele te dê clareza, e eu te dou um para casa aí, uma tarefa de casa, que você leia as 7 cartas, pelo menos as 7 cartas. Não precisa ler o livro todo de Apocalipse, mas leia as 7 cartas, ok? Então, olha aí, leia aí as cartas. Uma dica para você: leia as 7 cartas na sua Bíblia, na versão aí da sua Bíblia corrigida, atualizada, e também leia na linguagem de hoje, ok? Para que fique mais leve a leitura para você, tá bom? Então, uma dica para você não desanimar, porque muita palavra meio assim, Então, leia na linguagem de hoje, fica um pouquinho mais. A linguagem de hoje empobrece um pouco a leitura da Bíblia, o entendimento da Bíblia, mas ela clareia muitos pontos com uma linguagem mais acessível para o nosso entendimento, tá bom?
Então, uma sugestão para você. Se não, leia na versão que você tem aí da sua Bíblia mesmo. Belezinha? Queridos, ficamos por aqui, tá bom? Já deu nossa hora. Ficamos por aqui. E quero desejar que Deus te abençoe de maneira tremenda. Quero lembrar que na primeira semana do dia 7 de setembro, é feriado e nós vamos estar na igreja, ok? Dia 7 de setembro, até o dia 13, nós vamos ter a Semana da Entrega, a poderosa Semana da Entrega. E eu quero te convidar a estar conosco nessas 7 semanas, nesses 7 cultos. Vai acontecer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E no domingo nós vamos fazer o grande aniversário de 39 anos, aleluia, 39 anos da nossa igreja, tá bom? Então, olha, divulga aí, nos ajuda a divulgar. Quero lembrar que no mês de outubro vai acontecer a Conferência Incendeia. Vou repetir, Conferência Incendeia 2020. Então, a conferência incendeia, incendiar, fogo, né? Chama do Espírito Santo. Então, a Conferência Incendeia 2020, lá em outubro, dia 3 e 4 de outubro, sábado e domingo de outubro, ok? Mas antes nós vamos ter o aniversário da igreja com a Semana da Entrega. Vai ter aí cada pregador na Semana da Entrega, cada pastora cheia do poder de Deus, ministro de louvor, palavra forte, amém? E você vai estar entregando na mão de Deus aquele pedido de oração e confiando que Deus vai te abençoar. Então, fica aí a nossa dica. Queridos, um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.